Muito bem, meus queridos, como vocês sabem, essa semana tá pra sair um novo filme de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, né? Uma requel aí, que vai... Eu não sei se ela é a continuação direta do primeiro filme, ou se eles vão estar considerando o segundo também, vou ter que ver o filme pra descobrir, eu vou ver essa semana. E, né, eu decidi, pra minha alegria, pra alegria de vocês, pra alegria do povo, trazer pra vocês essa semana aqui no canal um resumo do primeiro filme do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, pra vocês não precisarem reassistir o filme, pra ter fácil em mente tudo que acontece nesse filme, quem são os personagens, pra vocês não ficarem perdidos no filme novo. Mas antes da gente começar, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, me segue no Instagram e no TikTok e vamos pro vídeo. E antes de começar a passar a história do vídeo, eu só quero falar que eu já odeio o nome desse filme. Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. O nome, eu odeio o filme com nome gigantesco. Eu odeio filme com esses nomes quilométricos, cara. Meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque fazer o título do vídeo aqui, eu já perco metade dos caracteres só pra colocar o nome do filme. Bom, o filme ele já começa daquele jeito, né? Com uma sequência ali de letra inicial, pra ser tipo o filme de terror dos anos 80, Sexta-feira 13 da vida ali, que fica uma eternidade nos créditos inicial. Vai passando pela praia, crédito inicial, crédito inicial, crédito inicial. Então nós vamos para uma comemoração de 4 de julho, onde a gente vai conhecer os nossos protagonistas dessa bagaça. Porque, como vocês sabem, né, o 4 de julho para os americanos é o nosso 7 de setembro. Só que aqui no Brasil, enquanto a gente tá cagando pro feriado e faz qualquer coisa, a gente só aproveita que é um feriado para ficar em casa fazendo qualquer coisa, ao invés de celebrar o país, dependendo do país, qualquer coisa, né? Os americanos, eles fazem o escarcéu todo pro bagulho, né? Eles fazem festa, é fogo de artifício, é um monte de coisa. E aí, o que a gente conhece, como estava dizendo, os nossos personagens? A gente tem a Julie, a nossa protagonista, a gente tem o Barry, o babaquinha, aí a gente tem o Ray, que sim, o Ray, que é o namorado da Julie, que sim, é o Fred do Scooby-Doo. E eles três estão ali vendo a quarta amiga desse quarteto, né? Que eu vou chamar de Daphne, que acho que é Ellen o nome dela, né? É Ellen o nome dela? É Ellen o nome dela. Mas que eu vou chamar de Daphne porque ela é a Daphne do Scooby-Doo. Pois é, foi aqui que a Sarah Michelle Gellar e o Fred Prinze Jr. se conheceram, não foi no Scooby-Doo. Eles estão vendo ela ali competir, ela ganha, obviamente, aí eles decidem ir pra uma festinha, comemorar, né? Pô, 4 de julho, a amiga ganhou ali a competição de Miss dela e tal. Só que na festa o Leonard do The Big Bang Theory aparece pra chavecar ali, pra tentar chavecar a Julie, pra dar em cima dela, chamar ela pra sair. Só que pro azar dele, ela namora o Fred, né? Então, acaba rolando uma briguinha ali por causa disso, e o nosso grupinho decide, né? Nosso quarteto decide ir pra praia comemorarem sozinhos ali. Eles ficam sentados numa fogueira lá um pouquinho, contam uma história pra fazer um foreshadowingzinho, tá ligado? De um assassino com gancho, que não sei o quê. O foreshadowing, caso você não saiba, é você colocar alguma coisa no começo, que vai voltar pra frente, ou você fazer os personagens falarem algo no começo, que vai se concretizar depois, que é o caso aqui, que eles contam a história de um assassino com gancho, eles vão ser perseguidos por um assassino com gancho mais pra frente. Mas também pode ser colocar algum item, alguma coisa. Digamos que você vai fazer um filme de um casal que vai passar um final de semana numa cabana isolada. E assim que eles chegam, a mulher vê que o marido dela tem ali uma pistola, né, uma arma no porta-luva do carro. E ela deixa ali a arma no porta-luva. Você mostrou ali no começo algo que eles provavelmente, né, mais pra frente no filme e tal, eles vão lembrar desta arma e vão lá pegar esta arma. É melhor o roteirista bom faz assim, mostra ali antes, né, e o roteirista ruim só fala do nada que o personagem tem uma arma, ele puxa uma arma do nada, que é o que acontece no Sexta-feira 13 de 2009. Eles estão lá na casa e o Trent do nada fala: puta merda, eu tenho uma arma lá em cima, tá ligado? Do nada, sem ter dado motivo nenhum pra isso. Isso surge literalmente do nada. Mas, como eu estava falando, o nosso grupinho, eles contam essa historinha lá na praia e tal. E aí, os casais se separam e o Fred e a Julie decidem fazer o bem bom ali na praia. Coisa que, segundo a minha namorada, deve ter sido horrível, porque deve ter entrado areia em tudo quanto é canto, né, em tudo quanto é buraco desses dois. E aí eles fazem, eles fazem ali e tal, beleza, não mostra nada, óbvio. Eles começam ali a se beijar e corta pra eles encontrando os outros dois amigos no carro. Que eu espero que tenham feito brincadeiras também, porque senão eles ficaram ali no carro, ouvindo as ondas, fazendo
né? E no meio do ouvindo, né? Porque eles estão no lugar deserto ali, né? Convenhamos, estão no lugar mega deserto. Só estão ouvindo as ondas e o bate-bate da carne na carne ali. Então espero que eles tenham feito ali dentro do carro também para não ter ficado de voyeur ali ouvindo os amiguinhos, né? Convenhamos. E eu falando assim, parece que essa cena foi super rápida, né? Mas demorou uma eternidade. Tá? Porque eles ficam um bom tempo ali contando a história na fogueira. E aí a Julie e o Fred ficam um bom tempo conversando ali até começar a fazer o bem bom mesmo. Esse filme ele gosta de estender as cenas mais do que precisa para ele ter um tempo mais legal de duração. Ele tem 1h40 de filme, mas eu conseguiria descer ele para 1h30 fácil, tá? Só cortando algumas extensões desnecessárias de algumas cenas. Bom, eles vão pro carro, eles vão voltar para casa, beleza? Só que o Barry, que tá meio mamado, já tá meio bêbado, ele decide fazer besteira, né? Faz a cagada. Ele tem o teto solar ali do carro, aí ele sai, ele quer ficar em pé no carro pra zoar. Só que nisso ele acaba derrubando uma bebida no Fred, o que distrai ele, porque o Fred que estava dirigindo, ele distrai o Fred, né, da estrada, e nisso o Fred bate em alguma coisa. Eles saem do carro assustados, batemos num cachorro e tal, só que daí eles dão uma procuradinha e a Julie acha uma bota. Eles andam mais um pouquinho e acham o dono da bota. A coisa acabou de ficar muito mais séria. Inicia-se uma discussão, então, porque as meninas querem contar pra polícia e resolver isso da forma correta. Só que o Barry, né, ele é o dono do carro, ele tá bêbado, ele não tá, assim, muito afim de ir preso. E porque eles mataram uma pessoa, né? E o Fred, né, nosso querido Fred concorda com ele, né? O Fred olha e fala, pô, eu também não tô muito afim de ir preso, né? E aí eles conseguem convencer as meninas a limpar ali a situação, sumir com o corpo e fingir que isso nunca aconteceu. Eles tiram o corpo da estrada, dão uma limpada, só que nisso o Leonard aparece, eles dão um migué ali com o Leonard, falando que os caras só estão passando mal, que o Barry tá passando mal ali, vomitando e tal, e o Leonard segue viagem ali. Pra sorte deles, muito convenientemente, numa comemoração de 4 de julho, a estrada estava completamente deserta, né? Só passou o Leonard. Mas depois de cuidar das evidências na estrada, eles jogam o corpo, né, no mar. O cara até revive ali pra pegar a coroa da Daphne, coisa que o Barry mergulha atrás de volta pra pegar a coroa de novo, né? E isso essa revivida, cara, parece aleatória, parece desnecessária, mas relaxa, pro final ela vai ser importante. No final ela vai ser importante, né? E aí o cara afunda, agora morreu, afogado e tal, e eles fazem um pacto ali, os 4, de nunca mais tocarem nesse assunto. Eis que então um ano se passa-se um ano, e a gente vê que a Julie agora ela tá na faculdade, acabou o semestre, tá voltando lá pra cidade dela, beleza? E eu gosto muito que a gente vai ver o resto da galera, que daí um tá trabalhando lá em barco, o outro tá em casa, a Daphne vai estar trabalhando numa loja lá, que eu gosto muito como o filme trata, que tipo, só passou um ano, tá ligado? Um ano. Eles acabaram de se formar na escola e estão começando ali faculdade, então passou um ano, tá ligado? E só que o filme trata como se no antes, né, na época ali do acidente, eles fossem adolescentes e agora, um ano depois, eles são adultos, tá ligado? Trata como se a passagem de tempo tivesse sido muito mais do que um ano. E tipo, não é algo que estraga o filme, mas eu acho muito engraçado como eles tratam como se tivesse passado muito mais tempo do que realmente passou, sabe? Mas a Julie, assim que ela chega em casa, ela já recebe ali uma cartinha falando, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, né? Porque, no caso, o verão passado foi quando eles mataram o cara. Se não tivesse ficado claro ainda, né? Porque esse nome gigante do filme precisa fazer sentido. Ela recebe essa cartinha com o nome do filme, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Ela se assusta, vai lá procurar a Daphne, que tá trabalhando numa loja, e ela mostra o bilhete pra Daphne, que fica um pouquinho preocupada e fala, vamos lá falar com o Barry. Elas vão lá falar com o Barry, só que o Barry, ele é babacão, né? O Barry é um cara zoado, um cara babacão, não tá nem aí. Então ele não dá muita atenção pra aquilo, ele acha que foi só o Leonard zoando com eles, porque o Leonard foi o único que passou na estrada vendo eles, que eles não precisam levar tão a sério e tal, mas eles vão lá falar com o Leonard, que trabalha lá no negócio de pesca e tal, com peixe e tal, não sei o quê. E ele dá um susto lá no Leonard, bota o cara contra a parede. E eu acho muito legal que quando a Julie fala com a Daphne, antes delas irem pro Barry, elas estão, tipo, elas falam no meio da loja,
tá ligado? Elas têm o diálogo no meio da loja. A irmã, eu vou falar que é a irmã da Daphne, porque se for mãe, as datas não estão batendo, como vocês vão ver. Mas a irmã ficou olhando de cantinho, assim, tá ligado? Que, porra, o cara tá no meio da loja, todo mundo ouviu lá falando do bagulho. O Barry já é um pouco mais inteligente e puxa o Leonard pro canto, né? Já puxa o Leonard ali pra um lugar privado, só pros dois, pra eles terem a conversa sem ninguém ouvir. Apesar do Leonard não saber o que aconteceu, mas ele dá um susto no Leonard, bota o cara contra a parede, assusta ele com um gancho ali. E aí ele sai, encontra as meninas, que ele entra sozinho, e fala pras meninas: resolvi, dei o susto no malandro, ele não vai fazer mais nada, tá tudo certo, é nóis. Só que logo depois disso eles dão 3 passos e olha só, dão de cara com o Ray, né, com o Fred, ali no barquinho. Aí o Barry fala que como já tá resolvido ele vai pra casa fazer qualquer coisa, e a Daphne fala que tem que voltar pra loja, né, pra trabalhar. E aí a Julie fica sozinha com o Fred, ela mostra, né, a gente descobre aqui nesse ponto que eles terminaram, né, e porque a Julie, ela fica com essa coisa, ela tem a culpa de ter matado. Isso é uma coisa que eu gosto bastante nesse filme, que a Julie, ela fica com essa culpa de, pô, matei uma pessoa, tal, ela não consegue seguir em frente disso, ela não consegue fingir que isso não aconteceu, e ela terminou com o Fred justamente porque ele queria fingir que nada aconteceu. Então, eles terminaram, ela mostra a carta pro Fred, que também não dá lá muita atenção pra coisa, e vida que segue, né? A Julie ainda fica preocupada, mas, né, tá todo mundo falando que não é nada, já deu susto, né? E durante a noite ali, o Leonard, ele vai receber a visita do nosso assassino do gancho, que já vai mandar ele pra 7 palmos de terra ali. Eu só não entendi por que o assassino do gancho matou o Leonard, já que o Leonard não tem porcaria nenhuma a ver com o que aconteceu no verão passado. Sabe, forçando muito, ele passou lá, viu e podia ter ajudado, tal, não ajudou. Ou, foi ele que causou a briga que fez a galera sair da festa, que resultou naquele acidente. Mas isso é forçando muito a barra, tá ligado? Pra tentar dar uma lógica pro assassino aqui. Porque se você parar pra pensar, sentido mesmo? Não faz, tá? Não tem sentido nenhum pro assassino ter se preocupado em ter parado pra matar o Leonard, tá? Mas, depois que ele mata o Leonard, a gente já vai ver ele utilizando o poder de teleporte que ele aparentemente tem, porque em seguida a gente vai ver o Barry saindo da academia, tomando banho lá na academia, e ele vai encontrar um bilhetinho falando, eu sei, né? E ele vai ficar puto, né? Ele vai falar assustado, ele fica puto, ele sai procurando o cara, e do lado de fora vê que alguém pegou o carro dele, até acha a cena legalzinha, o assassino persegue ele ali com o carro um pouquinho, consegue acertar ele com o carro, derruba o cara. E aí ele fica ali, fica em pé em cima do Barry, puxa o gancho e a cena corta para os outros três amigos encontrando o Barry no hospital. Pera aí, a cena tava legal, mas você quer me falar que o assassino foi lá, botou o bilhete pra fazer o cara sair, ficou perseguindo ele com o carro, conseguiu acertar ele com o carro, derrubou o cara, ficou em pé em cima do cara, puxou o gancho do casaco pra mostrar o gancho pro cara e virou e foi embora? Se eu tava querendo fazer um terror psicológico, ele fez tudo isso pra simplesmente na hora de só passar o gancho e finalizar o trabalho, ele virou de costas e foi embora? Pera aí, filho. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar aqui, filho. Pô, você não pode chegar e me falar isso. Você não pode chegar pra mim e falar que o cara simplesmente, o assassino simplesmente falou, não, depois eu mato ele. Depois eu mato ele, tô nem aí. Não preciso fazer isso agora não. Por que, filme? Por que, meu Deus, que o assassino finalizou ele naquele momento? Por quê? Eu também gosto que fica o carro girando na rua, o Barry gritando, pedindo ajuda, que não sei o quê, e nenhuma alma viva aparece. Essa cidade ela fica deserta num grau de noite, que é inacreditável. Cara, depois desse ponto, as duas meninas vão querer pesquisar sobre o cara que elas mataram e tal, porque elas sabem o nome, porque a Julie descobriu o nome depois. Elas vão descobrir que ele tem uma família, elas vão lá pra casa, acham a irmã do cara, bate um papo, descobre que o cara tinha um amigo que pode ser o assassino. É uma lenga-lenga gigante que esse filme tem, que não vai levar a lugar nenhum. Mas depois desse rolê todo, que dura uns 15 minutos, delas irem lá na casa, conversar com a menina, descobrir que o cara tinha um amigo, que não sei o quê, a Daphne vai pra casa, ela chega em casa e a gente vê que o assassino tá ali dentro da casa. A gente fala, pô, vai pegar a Daphne agora, beleza. E aí constrói ali a tensão, quebra, né,
o roteirista, diretor, todo mundo ali decidiu serem idiotas e quebrarem a tensão, colocando a irmã da Daphne ali pra falar pra ela, não, você tem que trabalhar amanhã. Ela falou, não, mas eu sou a mesma, eu ganhei ano passado, tem que ir no desfile do 4 de julho. A cena que tanto faz quanto tanto fez. E aí a Daphne vai dormir. O assassino, só pra ela acordar no dia seguinte com o cabelo, com a coroa dela, né, e com o cabelo todo cortado. Pô, o assassino, ele entrou na casa, de verdade, só pra cortar o cabelo da menina. A menina tava dormindo, ele tava na situação mais fácil do mundo pra ter matado a menina. Por que ele não matou a menina nessa cena? Por que, em nome de Deus, o assassino está fazendo este terrorzinho psicológico com os personagens? Por quê? Enfim, a Julie recebe essa notícia e corre pra casa da Daphne, né? Só que no caminho ela acha um carro e no porta-mala do carro ela acha o corpo do Leonard com um monte de caranguejo. Ela chega na casa da Daphne, o Barry já tá lá, ela leva os dois até o carro, só que na hora que eles chegam lá, o porta-malas está vazio. Parabéns pro trabalho desse assassino que conseguiu tirar o corpo e todos aqueles caranguejos do carro no tempo da Julie ir até a casa e voltar, né? Isso que o carro tá no pé da estrada, com carros passando e ninguém viu isso acontecendo. Muito bom. Né? A Julie, ela achou o corpo do Leonard no porta-mala, ligar pra polícia pra quê? Vou chamar meus amigos. E assim, ela falou, é muito bom, porque depois disso a Julie vai fazer um plano, né, pra Daphne ficar de olho lá no desfile, ver se ela acha o assassino, vai ficar intercalando isso, né, da Daphne ali no desfile, e da Julie indo lá falar com a irmã do morto lá de novo pra nada. Realmente ela vai lá falar com a irmã do morto, mas não vai adiantar porcaria nenhuma. É tudo pra ela ter uma epifania do nada de a gente não matou quem a gente achou que a gente tinha matado. Só isso. E também a parte do desfile é só pra ela ver algumas pessoas que poderiam ser, e isso também não leva a nada. Tá? São duas sequências assim, whatever, não leva a nada. Mas eu gostaria de ressaltar que nesse ponto tem uns 2 dias já que tem mais de um dia já que o Leonard morreu, né? O assassino. Não, porque amanheceu o dia do Barry no hospital e depois voltou de noite. Então faz umas 2 noites já que o Leonard morreu. Faz umas 48 horas já. Ninguém deu falta desse cara. Primeiro, ninguém deu falta desse maluco. Ninguém deu... Porque não tem ninguém falando. Ninguém deu falta dele. E segundo, depois que a Julie falou que viu o corpo dele no porta-malas do carro, eles realmente não foram procurar o cara pra ver se o cara realmente tá morto ou se ele tá bem? Que isso, mano? Eu tô com dó do Leonard nesse filme, cara. Ninguém nesse filme dá a mínima importância pra esse cara, velho. Depois da lenga-lenga toda no desfile dos negócios lá, que não leva a nada, e toda mais uma sequência gigante da Julie com a irmã do morto lá também pra não levar a lugar nenhum, a gente vê, né, a Daphne vai pro negócio de Miss de novo. Como ela é vencedora, ela por algum motivo tem que ficar sentada lá vendo a coisa toda. Por mais que no começo do filme, quando ela ganhou, não tinha nenhuma vencedora sentada lá do lado, mas tudo bem. E enquanto ela tá sentada lá, o Barry tá lá em cima e ela vê, né, o Barry sendo pego ali pelo assassino. Agora, finalmente, o assassino decidiu parar com o terror psicológico e matar. Mata o Barry. E aí é inacreditável, mano, porque ela começa a gritar, assustada, falar, ele tá matando ele vai morrer, que não sei o quê. E a galera segura ela, parece não acreditar, parece os policiais que não tem pressa nenhuma pra subir lá em cima pra ver o que tá acontecendo, mas eventualmente um sobe com ela, leva ela junto, não sei porquê, e o filme mostra que o parapeito ali tá com bastante sangue, e o policial cego não viu. Aí o policial fala, vou levar ela pra casa, só que daí no caminho as ruas estão bloqueadas por causa do desfile, e ele decide fazer um contorno ali, né, por um beco, né, porque tá bloqueada a rua, e dá de cara com o assassino que mata o policial, beleza? Né, o policial não tem nada a ver com o bagulho, mas tava no caminho do assassino pra chegar na Daphne. E aí começa uma sequência absurdamente longa, porque a Daphne corre, ela consegue sair do carro, porque o assassino vai num passo, nem o Jason anda tão devagar. Sai correndo pela cidade, berrando, ninguém ouve, mas ela chega na loja que ela trabalha, ela entra, a irmã dela tá lá, ela se esconde, o assassino entra na loja, mata a irmã dela, ela corre mais um pouquinho, sobe pro 2º andar, consegue se esconder, parece que tá encurralada, pula pela janela, cai do lado de baixo, continua correndo, ela tá na linha de chegada, tá vendo gente do desfile ali, gente da parada de 4 de julho andando na rua.
Um segundo atrás, antes dela entrar na loja, a cidade estava deserta. Não tinha uma alma viva na rua, mas agora tá rolando uma festa ali. Ela tá chegando na festa, falta 4 passos para ela chegar na festa e tá salva. Ela grita? Não. Ela grita pra chamar a atenção da galera e fala: socorro, socorro! Não, nada. Ela continua correndo desesperadamente pra chegar na galera e se salvar? Negativo. Pasmem. Pasmem. Ela para e olha pra trás. Ela para e olha pra trás. Não sei, eu acho que ela queria... O que aconteceu? Daphne, você queria o quê? Você queria se certificar de que o assassino ainda estava ali? É isso? Você queria ter certeza que o assassino ainda estava seguindo você? Porque você não precisava olhar pra trás, eu garanto pra você que ele ainda estava te seguindo. Mas aí, por causa que ela foi uma completa imbecil e parou pra olhar pra trás, o assassino pegou ela e fim de carreira. Acabou ali, já era. E eu só quero pontuar que, não sei nem se eu consegui botar isso no vídeo pra vocês, mas o editor dessa cena é um idiota. Porque ele quebra o ritmo dessa perseguição umas 2 vezes, colocando a inserção da Julie fazendo qualquer coisa nesse meio tempo. Mas depois que a Daphne vai de arrasta, a Julie encontra o Fred lá nas docas. Fred, que estava sendo acusado principalmente pelo Barry o tempo todo de ser o assassino. A Julie decide acusar ele também agora do nada, falando que você era um amigo do cara, que não sei o quê. E ela acaba fugindo dele. Um pescador lá aparece, rende o Fred, fala pra Julie se esconder no barco dele. Só que quando a Julie se esconde no barco, o velho bota o barco pra mover, e lá dentro ela vê um monte de coisa dela, dos amigos dela e tal, e percebe que aquele velho é o assassino. Começa uma perseguição ali do barco, já vai falar quem que é esse velho, calma. Começa a perseguição ali do barco, o Fred segue por outro barco pra tentar chegar, a Julie dá uma corridinha lá, consegue se prender na parte de baixo. É todo um rolê nesse final, ela se prende na parte de baixo, o Fred chega, ela consegue subir. Mano, é inacreditável, ela sobe. E na hora que ela sobe, o Fred tá lutando contra o cara, né? Contra o velho. Na hora que ela sobe, ela só consegue chegar na parte de cima de novo, ela chama o Fred, Ray! Cara, é Ray. O nome dele é Ray. É o Finn chamando a Ray no episódio 9, quando ela tá lutando com o Kylo Ren, cara. E ela chama Ray, aí ele olha, distraindo ele da luta e fazendo o velho jogar ele pra fora do barco. E aí tem mais uma briguinha, ela se tranca lá embaixo de novo, consegue chegar numa sala que eu não sei se é gelo, se é sal, o que é. Mas acho que é gelo, quando ela encontra o corpo da Daphne e do Barry lá. Como eu disse, esse assassino tem teleporte, né? Matou o Barry lá em cima, sumiu, encontrou a Daphne depois, né? Já consertando o carro lá, depois se teleportou pra doca, no meio disso tudo levou o corpo dos dois pra doca. Esse assassino se teleporta, tá? Porque, pô, você não vai me falar que ele conseguiu levar 2 corpos da cidade pra doca no meio de uma celebração de 4 de julho sem ninguém ver. Você tá de sacanagem. Pera aí. Tem limite pra suspensão de descrença. Enfim... Enfim, a Julie volta pro lado de cima, ela começa a lutar com o velho de novo, o Ray volta, né, o Fred volta pra lá, e aí o velho revela, ele fala, se você vai matar alguém, termine o serviço. Ou seja, ele era o próprio cara que foi atropelado no começo do filme, né, era pra ser um plot twist legal, mas um plot twist meio idiota. E aí eles prendem a mão dele numa corda que sobe, arranca a mão dele fora, eu vou tá botando um take aí da mão que eles acham no final, que essa corda fez um corte sequíssimo na mão dele, né? Dá pra ver que a mão dele arrancou de puxão. Mas aqui não, né? Aqui, olha, parece que pegaram uma faca e foi certinho, uma katana, certinho, tá retinho. E aí o velho cai no mar, simplesmente, e ele só caiu no mar sem a mão. Mas o Fred e a Julie falam, ok, morreu. Vamos confiar que cair na água foi o suficiente para matar esse cara. Eles voltam, contatam a polícia fala, vê que a polícia achou a mão do cara, mas não achou o cara. E aí passa-se mais um ano, a Julie e o Fred estão namorando de novo, ela tá na faculdade, tá tomando banho, quando ela recebe uma cartinha misteriosa. Mas tudo bem, não é nada, é só um convitinho pra uma festa, tá? Uma pool party. Só que daí ela entra no banheiro, no vapor, e vê que no espelho está escrito, eu ainda sei. E aí o assassino pula pelo espelho, porque é finalzinho clichê de terror e tal, que essa parte não deve ter acontecido, deve ter acabado ali quando ela achou o bilhete da festa, tá ligado? Essa segunda parte, eu acho que a continuação vai até desconsiderar isso, não consideremos, pra fazer aquele finalzinho clichê de terror slasher dos anos 80 que eles quiseram replicar aqui.
né? E eu acho que esse é um dos grandes problemas desse filme. Eu não acho que esse seja um filme assim completamente ruim. Ele tem o plot é legal, ele tem coisas interessantes, mas eu acho que ele perde tempo demais com uma investigação que não leva a lugar nenhum. Porque toda a investigação, toda aquelas montuado de cena, e não falar com a irmã do cara, que não sei o que, isso não tem payoff algum, porque isso não leva a lugar nenhum. A revelação de quem é o assassino é muito fraco. Eu acho muito fraco. Ah, é só o cara que eles atropelaram lá mesmo, que não morreu, sabe? Não é ninguém procurando vingança nem nada. O terrorzinho psicológico que o assassino fica fazendo ali no começo não faz sentido nenhum. A morte do Leonard não faz sentido nenhum. E esse filme ele tenta replicar várias coisas de terrorzinho. Pô, esse filme saiu em 97. Ele tenta replicar várias coisas que os terrores slasher, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Massacre da Serra Elétrica, fazia lá nos anos 80. Massacre da Serra Elétrica não, que foi 70 e depois voltou em 90, mas... Bom, vocês entenderam. Né? Hellraiser fazia lá, Halloween fazia, mas que é coisa que, tipo, o Wes Craven entendeu perfeitamente na franquia Pânico fazer uma coisa nova e não replicar aquilo, que aquilo já não estava mais funcionando. Mas aqui eles decidiram replicar tal e não ficou tão legal. Esse primeiro, pra mim, ele é uma nota, tipo, 6 de 10, 5 de 10 no máximo, ele é bem, bem mediano. E eu espero que o novo que vai sair essa semana seja realmente bom. Então é isso, aqui eu os deixo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acham desse filme, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e segue no TikTok e no Instagram. E até o próximo vídeo, meus queridos. Falou!